Olá pessoal, dando continuidade aqui àquela nossa conversa sobre Deuteronômio 8, eu tinha comentado que o texto podia ser dividido mais ou menos em 2 blocos, e o segundo bloco ele começa ali mais ou menos no versículo 12, em continuação a um dos imperativos que eu mencionei que Moisés cita, e esse imperativo é o último deles, que é o versículo 11, quando ele vai dizer assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus. E no versículo 12, a partir do versículo 12, ele dá a explicação por que a gente tem que ter esse cuidado. Para que não aconteça, o versículo 12 diz que depois de vocês terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Moisés está dizendo aqui é: tenham cuidado para que depois de passar por todo esse deserto, por toda a dificuldade, pela provisão de maná e água praticamente, e chegarem finalmente no lugar da promessa e vocês começarem a crescer, a escassez virar fartura e a necessidade virar abundância e o sofrimento virar alegria, tenham cuidado para que depois que tudo isso aconteça, vocês não se esqueçam do Senhor. Infelizmente, eu acho que é muito mais fácil do que nós imaginamos e talvez até do que gostaríamos a gente se esquecer do Senhor. Inclusive, depois que a gente atravessa a parte difícil, nosso coração pode ter a falsa ideia e a perigosa tendência de achar que tudo isso aconteceu porque nós somos bons, porque nós fizemos as coisas direitinho, porque a gente fez a lição de casa direitinho. E eu acho tão interessante e bonito que no capítulo 9, que é o capítulo seguinte, Moisés também vai dizer: olha, Deus vai fazer tudo isso, Deus vai colocar vocês na terra, Deus vai destruir as nações inimigas. Não é pela retitude do coração de vocês, não é porque vocês são bonzinhos, mas é porque Ele é misericordioso e Ele é fiel. E Ele disse que faria isso e, portanto, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Nós precisamos vigiar muito o nosso coração para não incorrer no erro de achar que as bênçãos que chegam até nós, que nos sucedem, elas são fruto da nossa capacidade, dos nossos talentos. É claro que quando a gente é diligente, quando a gente faz escolhas sábias, a gente colhe o fruto dessas escolhas e dessa diligência. Mas até para ser sábio e diligente, a gente depende de Deus. E o versículo 17 aqui do capítulo 8 de Deuteronômio também vai deixar claro, ele vai dizer assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Versículo 18, pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Pelo contrário, não somos nós, pelo contrário, é o Senhor. Não somos nós que somos bons, pelo contrário, Ele é que é bom e fiel. Pelo contrário, a gente precisa lembrar que é Ele que nos dá força para conquistar, para sobreviver, para avançar, para lutar no dia a dia por aquilo que desejamos, pelos nossos sonhos. É Ele que dá força. E interessante que esse é um tema recorrente na Bíblia. O salmista vai dizer isso no Salmo 44, é um salmo dos filhos de Corá, uma poesia muito bonita, na minha opinião. Ele começa o texto falando assim: olha, nós ouvimos os nossos pais contarem. E lá no versículo 3, qual foi uma das coisas que os pais contaram? Que não foi a força deles que conquistou a terra, que não foi o braço deles que os colocou lá, mas foi a tua palavra e o teu braço e a tua força, Senhor. Em Oséias também, o profeta Oséias, Deus faz essa advertência. Ele diz assim: olha, uma vez fartos, o povo andou no deserto, mas uma vez fartos, eles se esqueceram de mim. Como nós, como seres humanos, ficaríamos tristes se nós ajudássemos alguém a sair de uma situação difícil e depois essa pessoa simplesmente se esquecesse que a gente existia, se esquecesse que a nossa atitude para com ela a ajudou a sair daquela situação difícil. O coração de Deus também se entristece quando Ele nos carrega no colo no deserto e depois, quando a gente está na fartura, a gente se esquece dele.
Provérbios vai dizer isso também. Salomão vai dizer: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A gente prepara os recursos, a gente corre atrás dos recursos, mas a vitória quem dá é o Senhor. O nosso coração não pode incorrer nesse erro de, uma vez fartos, esquecerem do nosso Deus. Uma vez na terra da promessa, esquecer que foi o Senhor quem conduziu pelo deserto. E uma coisa interessante que esse texto de Deuteronômio traz é que o propósito final de Deus, mesmo no deserto, é nos fazer bem. O Salmo 84 vai dizer isso, eu falei disso outro dia. Deus não nega bem algum aos que andam retamente. O propósito final de Deus é nos fazer bem, mas que ao viver esse bem do Senhor, a gente não se esqueça, foi a mão dele, foi o braço dele, foi a força dele, foi a graça dele, foi a misericórdia dele, foi o favor dele, foi a fidelidade dele. Eu oro que você e eu experimentemos essa fidelidade do Senhor, sempre lembrando-nos, foi Ele. Deus te abençoe.